Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão, o seu apresentador, rouco e gripado como sempre. Eu espero que no próximo episódio a minha voz esteja um pouquinho melhor. Mas assim, a gente vai ficando mais contido, falando mais baixinho. Se quebrar também vira blooper, né? Vira pós de DVD, assim, extra pros assinantes. Então se a voz quebrar igual a puberdade, a gente deixa pra lá. E eu tenho aqui comigo do meu lado, como sempre, os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, é claro, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, assistidores de Rinha de Bilionário e Herdeiro? Dá pra contar nos dedos o número de séries que resistiram à tentação de continuar no ar por anos, até que a qualidade caísse ou que o público simplesmente abandonasse a história. Com o começo da chamada Era de Ouro da televisão americana, em meados dos anos 90, emissoras como a HBO passaram a levar seus conteúdos seriados mais a sério, tendo mais cuidado com os rumos das produções e buscando episódios mais coesos e cinemáticos, se tornando assim meios atrativos para criadores com visões mais autorais de produção, como David Chase, de Sopranos, Matthew Weiner, com Mad Men, e Vince Gilligan, com Breaking Bad. E é aí que entra Succession, uma das mais aclamadas séries contemporâneas, que estreia sua quarta e última temporada no próximo dia 26 de março. O anúncio de que esta temporada seria a última foi dado pelo criador Jesse Armstrong, já no período de divulgação do retorno da série. Ao mesmo tempo que a gente aqui do Meia Pantufa fica triste de saber que esse vai ser o último ano de Succession, a gente resolveu debater as 3 temporadas anteriores para fazer um esquenta para um novo ano. E também para debater sobre outras enormes séries que tomaram a decisão de acabar nos seus próprios termos. Lembrando que só nesse ano de 2023, outras séries queridinhas da crítica e da indústria irão se encerrar voluntariamente. Ted Lasso, com sua 3ª temporada, e Barry, na sua 4ª. Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês. Compartilha o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas. Já falamos demais, né? Agora é hora de começar o episódio. Vem com a gente debater Succession e as séries que sabem quando parar no Meia Opinião. Meia Opinião. Não adianta, vocês podem tentar nos mandar todas as mensagens, os apelos e os choros que vocês quiserem. A gente vai continuar insistindo pra vocês assistirem Succession, se vocês ainda não estiverem vendo Succession, porque a gente tá falando de uma das melhores séries de todos os tempos. E isso não é um exagero, porque as séries só começaram a ficar muito, muito boas faz uns 30 anos, né? Vamos combinar. Então a gente tá sim falando de uma das maiores séries de todos os tempos. Pra quem tá caindo de paraquedas, Succession é uma espécie de Rinha de Bilionário, como o Lucas já disse. A gente tá tratando de uma família herdeira de um mega conglomerado de mídia, cujo pai, na primeira temporada, tá começando a ficar meio gaga. Ele tá com alguma doença, a gente não sabe se ele vai sobreviver ou não, ele tem um problema logo nos primeiros episódios, ele fica internado muito tempo, e aí a gente vai acompanhando os filhos dele, os 4 filhos dele, cada um mais maluco, mimado e irresponsável do que o outro, se engalfinhando pra ver quem vai ser o próximo herdeiro, quem vai ser o chefe de tudo, quem vai ser o dono. E aí a gente tem, no meio da primeira temporada, uma coisa que é inesperada, que é a franca recuperação do pai. E aí a gente vê que ele tá se enfiando na rinha também. Porque ao mesmo tempo que ele quer que os filhos disputem o poder, ele passa a impressão de que ele não quer largar o poder. Então é uma rinha entre os 4 filhos, a ex-mulher, o chegado, entre o advogado, entre a faz-tudo e entre o próprio dono, pra ver quem é que vai sair por cima no fim das contas. Rinha de bilionário é uma excelente definição que a gente vai repetir aqui sempre. Hoje a gente tá se propondo a avaliar 2 coisas. A gente vai primeiro
primeiro falar sobre Succession. Já queria dizer que, com spoilers, vocês sabem que a gente não gosta de destruir a experiência pra ninguém. Então a gente sempre evita entrar em pontos muito centrais, muito específicos da trama, acontecimentos muito específicos. Mas a gente vai falar de algumas coisas, porque são 3 temporadas, é muito conteúdo. Já tem 2 anos que a terceira temporada saiu. Então, assim, a gente vai entrar em alguns detalhes da série, porque a gente tá muito empolgado pra falar sobre o que a gente tá esperando da 4ª e última temporada. E após a gente falar um pouco sobre Succession, a gente vai falar também sobre esse comportamento de algumas séries da indústria que resolvem parar no auge, que resolvem parar por cima, e por que elas têm feito isso, e por que elas não estão correndo por mais anos, sendo que elas teriam possibilidade, e qual o papel das empresas que estão produzindo nisso. Será que elas ficam satisfeitas com esse tipo de coisa? Será que elas acham ruim e mandam seguir, mas o autor não quer? Até que nível o autor tem autonomia pra decidir isso? Segundo o Jesse Armstrong de Succession, ele tinha total autonomia com a HBO, mas eles sempre falam isso. Será que é sempre verdade? A gente vai entrar um pouquinho sobre esse critério de parar por cima ou continuar fazendo. Ou então, se isso é realmente uma boa ideia ou não. E a gente vai citar alguns dos exemplos de outras séries que a gente gosta muito e de séries que a gente gosta muito que talvez devessem ter parado um pouco antes também. Eu acho que tudo isso pode entrar aí no mix. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre Succession. A gente vai falar de uma coisa que nós 3 gostamos muito. Isso já é muito claro pra quem acompanha o podcast o tempo inteiro, mas a gente vai tentar entrar um pouquinho nos porquês e falar sobre expectativas pra 4ª temporada. Gusta, eu acho que todo mundo que acompanha o Meia sabe que você é muito fã de Succession, eu também, o Lucas também. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que Succession é a sua série preferida hoje, das séries que ainda estão no ar? E o que você tá achando, assim, dela acabar? E sua expectativa pra esse ano? Se você tá ouvindo isso na semana de estreia, no episódio na semana de estreia, a série volta agora no próximo domingo, dia 26. Eu acho que sim, atualmente é a minha série preferida. E não é à toa que esses temas de falar de rico e falar de bilionário, falar de gente podre de rica, tá muito em alta. E realmente tá, é fazer essa crítica contra o capital e mostrar que esses grandes conglomerados, na verdade, eles estão realmente acabando com a humanidade, assim, não só em termos de, o meio ambiente, a destruição do universo. A destruição do universo é Thanos já, não é? Isso aqui, a destruição do mundo, isso aí já é Marvel já. A destruição do mundo e tal, mas o próprio questionamento de como o dinheiro afeta a humanidade mesmo, assim, né? Tipo, os valores, a moral e de como a gente se enxerga no mundo e tal. Esses temas estão muito em voga e Succession eu acho que tem uma pontinha, uma responsabilidade muito grande por ter ressaltado esse tema nos dias atuais e ter colocado qualidade na crítica, porque eles fazem tudo isso parecer uma coisa natural. Parece que você realmente está assistindo uma família rica, bilionária de verdade. Então eu acho que o primeiro ponto que eu vou deixar, assim, a primeira estrelinha que eu vou deixar pra Succession é essa, assim, é a verossimilhança. Você assiste Succession e parece que você tá acompanhando uma família de verdade. Essa família é muito rica! E também bem separada. Brigam por qualquer razão, mas nunca pedem perdão. Então tá. Só não encaixou o finalzinho. Vamos pensar de novo, a gente encaixa isso aqui no final. No final a gente faz uma música completa e vira um pagodão do Meia Pantufa. Eu acho que tem vários e vários critérios que a gente pode avaliar um por um, que vão desde a fotografia, desde a atuação, desde a direção, métodos de atuação de cada ator ali e como isso acaba confluindo pra uma... Vamos falar muito sobre isso hoje. E como essa confluência de visões de mundo acaba enriquecendo mais do que minando a série. Ela tem tanto a oferecer, Succession é uma série que tem tantos subtemas e pontos de vistas pra oferecer, que eu acho que atualmente ela realmente é uma das séries mais ricas que a gente... fazendo trocadilho. Ela é uma das séries mais ricas, não só em forma, mas também em conteúdo, sabe? Que a gente tem. Então eu sou muito fã, tô muito triste de acabar, mas tô com vocês, assim, nesse sentido de que às vezes é até melhor acabar no auge, né? Expectativa pra 4ª temporada? Antes de entrar aqui nesse episódio pra gente gravar, eu acabei de assistir o último episódio da 3ª temporada. Então eu tô assim, com o dente quebrado de bruxismo e nervosismo, porque o último episódio da 3ª temporada é incrível, é de uma tensão, assim, é de uma elaboração de suspense incrível. Além dele ter esses subplots todos amarrados, ele tem aquela trama
que depois a gente pode falar mais pra frente, que envolve principalmente o Kendall, né, o personagem do Kendall, ele retoma essa trama principal, digamos assim, que é o grande mistério, o grande temor de todos os personagens, né, assim, o cristalzinho que ninguém quer mexer ali dentro, porque por mais que tenha as empresas e todas as negociações, as relações familiares, tem uma coisa muito tensa por trás de tudo isso que aconteceu lá na primeira temporada e que a gente tá querendo uma resolução, a gente tá tenso pra saber como isso vai acabar. Então, apesar de ter os subtemas bem trabalhados, tem esse aprofundamento dessa grande trama no final da terceira temporada, que agora na quarta eles vão precisar resolver. E eu acho que vai ser genial, assim, em todos os sentidos. Lucas, a gente empurrou, e aí você assistiu Succession toda de uma vez. E aí, mesma pergunta, Succession é a sua série preferida das séries que estão no ar no momento? E expectativas, e bem brevemente, expectativas pra quarta temporada. Cara, das que estão no ar, eu acho que é Succession mesmo, viu? Quando você fez a pergunta pro Gustavo, eu até puxei um Google aqui rapidinho e falei, gente, será que é essa mesmo? Deixa eu... Séries que estão no ar 2023. Cara, e é Succession mesmo. Das que estão no ar é a minha favorita. Eu demorei, né? Eu fui o último a assistir aqui, né? Vocês me insistiram pra caramba. O Gustavo, então, testemunha de Succession, né? Mas aí peguei e vi tudo de uma vez. Eu já tinha começado a primeira temporada. Eu acho que tava lançando a segunda, eu comecei a primeira. E eu gostei. O primeiro episódio da série, eu acho uma das melhores coisas, assim, que eu já assisti de série. Aquilo ali e The Bear, eu acho que tá entre as duas coisas que eu... mais bem feitas, assim, na televisão que eu já vi. E aí o primeiro episódio me fisgou muito. Aí eu comecei a assistir, fui até ali acho que o 5º episódio da primeira temporada. E aí eu estagnei. Sabe que tá muita coisa pra assistir assim, você vai deixando, ainda tá saindo outra temporada ali. Aí eu fui deixando, eu estagnado, aí eu retomei. Eu vi que foi anunciada a última temporada, né, a quarta. E aí eu corri pra assistir tudo e, cara, a segunda e a terceira pra mim. O Luiz, eu já vou dar um spoiler aqui, que o Luiz adora a segunda, ele acha melhor. Eu já sou da terceira. A segunda, ela tem um desenvolvimento melhor, mas eu gosto muito de como que a terceira se encerra. Ela amarra muita coisa da segunda. Eu acho a terceira mais instável, sabe, Lucas? Eu acho ela assim, ela tem uns episódios espetaculares, assim, ela tem uns episódios muito murchos, então ela vai e volta muito. A segunda, ela é uma temporada mais estável. Você pega os 10 episódios, cara, eles são todos, assim, de altíssimo nível, sabe? Claro, tem uns melhores que os outros, mas eles, até os mais fracos, eles são um pouco melhores do que os da terceira, assim, os mais fracos da terceira. É que eu assisti maratonando também, né? Então eu peguei, assim, de 3, 4 episódios de uma vez pra ver. Talvez eu não sinta tanto isso, né? Mas eu gosto muito de como a terceira se encerra, de como as coisas vão acontecendo aos poucos, e aí até arcos que é lá da segunda temporada vai se fechando ali na terceira. E o final dessa terceira temporada, cara, eu acho que eu senti... Meu amigo. Eu tinha saído desse final, e aí eu fui ver o final de The Last of Us, né, gente? Por isso que eu fiquei querendo ali um ganchinho, um negócio a mais. Mas, porque esse aqui não tem como. Explicado. Esse aqui, se é sua pressão, vai dar seus batimentos, se tiver com um relógio que mede ali, ele acha que você fez uma atividade física na hora. Não, e a traição mais inesperada da face da Terra, né? Sim, cara. Você pega assim, a única coisa que seria mais chocante seria o primo Greg. Fora isso, assim, você fala, pô... Mas, enfim. E em relação às minhas expectativas pra quarta temporada, eu gostei de anunciarem que vai ser a última temporada. Porque de início, quando soltaram ali o primeiro teaser, eles não falaram, né, que ia ser a última. Do primeiro trailer pra frente, foram soltando os posters, foi chegando mais perto ali da data de estreia, eles já foram anunciando que seria a última, que já tava tudo planejado. E eu gostei de ser, porque eu acho que se eles ficassem mais uma temporada, sei lá, fosse pra 5 temporadas, ia dar uma enrolada naquela questão do CEO e tudo, sem entrar em spoiler aqui, mas eu acho que eles iam estender demais algumas questões ali da história que realmente tá com cara de que tá chegando no fim mesmo. E, cara, a HBO, no geral, eles sabem, né, quando parar as séries. Acho que é uma decisão acertada. O Gusta que gosta de falar isso, o episódio vai ficar um saco, né? Porque quando a gente concorda, o episódio fica chato. Mas eu também acho que essa é a minha série favorita que está no ar, assim. Ela é... Eu acho ela melhor do que Casa do Dragão, por exemplo. Eu acho que ela é mais... Sei lá, Casa do Dragão é um spin-off, né? Eu acho que já tem uma vibe um pouco mais comercial do que o resto, do que um né? conteúdo original, sobrou, assim, o que né? sobrou, estamos fazendo um mexidão ali, a gente sabe que tem as reviravoltas, mas... meio vai. assim. Porque o que é legal de Succession é que Succession... Eu gosto muito da expressão de pegar o zeitgeist, né? Que é o que tem muita gente falando do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Que é pegar o espírito da época em que ele vive. O que é muito legal em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? É um filme que, odiando ou gostando, pegou o zeitgeist. É um filme que ele sabe que época que ele tá. Ele sabe o que é que ele tem que fazer e quem que ele tem que atingir, de que jeito. Ele pegou a massificação extrema do gênero super-herói e ele transformou aquilo num negócio diferente.
diferente, num negócio mais histérico e ao mesmo tempo mais relacionável, com uma história de família no meio. É a melhor definição de contemporâneo que eu consigo imaginar pro cinema, por exemplo, né? É um filme que sabe muito bem onde ele tá colocado. E Succession também tá aí, porque Succession não precisa ser crassa, escatológica e besta, igual Triângulo da Tristeza pra ser uma crítica muito convincente, muito crua, assim, de que aquela galera é ridícula, sabe? De que eles são ricos por acaso, assim. O Logan trabalhou muito e foi muito cruel pra conseguir o dinheiro que ele tem, porque ele entendeu uma coisa que ninguém mais entendeu e ele fez fortuna com isso, mas por causa disso, todos os filhos dele são idiotas. Essa série consegue pegar isso muito bem. E não é uma idiotice, sabe? Sátira exposta a todo lado. É uma coisa que você vai pegando na medida que você vai conhecendo esses personagens. Por exemplo, a Shiv da primeira e da segunda temporada não tem nada a ver. A Shiv da primeira temporada é uma personagem absolutamente segura de si. Eu não quero nada com a família, eu tenho minhas posições políticas são diferentes, eu não quero ser vinculado ao seu nome diretamente porque isso aí é diferente do que eu penso sobre a política do país. Sabe, um discurso meio superior moralista, né? E na segunda temporada ela tá tão desesperada quanto os irmãos pra ver quem vai ter mais poder, quem vai ser CEO, quem vai se impor mais. Então assim, é uma personagem que você vai conhecendo a fraqueza, assim como os outros irmãos, na medida que você vai se acostumando com eles. Você vai vendo como eles são todos meio crianças, sabe? O Logan tem mais de 80 anos e você olha pra aquele bando de macaco velho de 40 e você considera eles uns adolescentes, assim. Tem hora que eles são muito, muito mimados e imbecis. E ao mesmo tempo você sente dó deles e raiva deles, dependendo do momento ou do episódio ou de como a coisa tá rolando. E é isso que é muito legal em Succession. E é nesse ponto também que eu acho que eles capturam o Zeitgeist, que é a ideia de criticar rico virou a nova moda do entretenimento. Todo mundo faz. Algumas pessoas fazem bem, outras pessoas fazem mal. Succession faz isso bem porque Succession não fica tentando transformar eles em cafonas. Muito pelo contrário, eles são as pessoas mais estilosas da face da Terra, assim. A Shiv, então, é inacreditável. Nossa Só senhora. que, assim, ao mesmo tempo que eles se vestem bem pra caralho, que eles comem do bom e do melhor, que eles andam nos melhores helicópteros e carros e iates e o escambau, eles são profundamente infantis e meio burros, assim, meio, sabe, imbecis. Então você não sabe se você sente pena deles, ou se você torce por eles, ou se você sente raiva deles. E tudo isso passa pela sua cabeça enquanto você tá assistindo. Isso vai variar muito do episódio ou do momento. E eu acho que esse é o charme de Succession, que a maior parte dessas sátiras a ricos não consegue fazer. Que é fazer você se envolver com aqueles problemas que estão a 1 milhão de anos-luz de distância dos nossos problemas, sabe? E é fazer você ficar tenso com um pedaço de papel ser assinado ou não. Um episódio de 50 minutos roda sobre uma pessoa botar o nome dela num papel ou não. E você fica tenso, você fica, nossa, será que vão assinar isso? Não é possível que vão assinar. Não, isso aí não vai acontecer. E porra, tipo assim, é uma transferência de um milionário pra um outro milionário que nenhum dos dois vai sair perdendo, que todo mundo vai continuar milionário, vai continuar se achando acima de tudo e de todos. E ao mesmo tempo é muito difícil você se envolver com essas histórias, sabe? Porque é uma coisa muito distante da nossa realidade e você se vê envolvido. Porque ela é engraçada e aí às vezes ela é pesada e às vezes ela é dramática e ela volta a ser engraçada. Às vezes você ri de nervoso porque alguém fala uma coisa muito pesada. Provavelmente o Roman Roy falou uma coisa que você ri de nervoso. Ela é uma série que abarca muitas coisas da época que a gente vive. Eu acho que essa é a melhor parte dela, assim. É o que me faz gostar mais dela e indicar ela pra todo mundo que eu encontro. Eu queria só fazer antes de a gente passar pras... Eu nem sei por onde a gente vai passar hoje, porque são tantas coisas que a gente precisa conversar sobre essa série. Mas assim, o Lucas comentou que ele achou o primeiro episódio, o piloto, espetacular e uma das melhores coisas que ele já viu. E assim, eu gosto muito do piloto, eu acho realmente que é uma entrada excelente pra série. Mas ao mesmo tempo, pra quem ouve a gente e tá procurando uma série, tá ouvindo a gente falar bem de Succession e, né, e tal, a gente entusiasmado com a coisa, não é um começo de série muito tradicional. Ele não busca apresentar os personagens pra você de uma forma, sabe, que você tá acostumado a assistir em séries atuais. Esse é um problema pro espectador que tá acostumado com séries, por exemplo, mais padronizadas, que estão sendo geradas mais como produto. Pra quem não tá acostumado com o tipo de série que a HBO faz, pra ser sincero, assim. E com Adam McKay também, né? Porque, assim, essa série tem muito a cara do Adam McKay, que é o principal produtor, ele é quem mais tá envolvido no processo, apesar dela ser criada pelo Jesse Armstrong. Pra quem assistiu A Grande Aposta, pra quem assistiu Não Olhe Pra Cima, você tem um pouco daquela pegada, assim, de edição mais rápida, de sátira
muito ácida, muito espinhenta, né? Isso tá muito assim no contexto geral de Succession. Então quem gosta desses filmes, apesar de eles serem bem diferentes um do outro, eu acho que vai se dar bem com Succession, mas eu tô contigo que pra mim eu acho que ela demora um pouco a pegar tração, assim. Sim. E eu também não acho o piloto dela tão envolvente quanto mas outras séries, assim. Apesar dele ser muito bem feito, ele é um piloto que ele já tem o tom da série, ele já tem o estilo de fotografia, o estilo de atuação. Fica claro que ele não tava patinando no tipo de história que ele queria contar e na forma com que ele queria contar essa história. Então, sim, é um piloto muito bom porque ele já começa com o pé no chão, sabendo o tipo de produto que ele queria entregar pra HBO e talvez até confirme essas temporadas mais curtas e o volume de temporadas, né? São só 4 temporadas, então parece que realmente ele já sabia o que ele ia fazer. Apesar da gente ter algumas mudanças no projeto, que a gente sabe que, por exemplo, o Brian Cox não estava definido pra ficar na segunda temporada, o Brian Cox realmente ia rodar, só que a interação entre os personagens foi tão surreal, assim, que eles decidiram manter a participação do Brian Cox até o final, e realmente vai ter ele na última temporada, então não se preocupem, o Brian Cox está vivo nas 4 temporadas e a gente tem o prazer de ver isso. Pro espectador que não tá acostumado com esse tipo de série verborrágica e com apresentação de personagens muito rápida, não é necessariamente o core do personagem que vai ser apresentado no primeiro episódio, você é apresentado a nuances do personagem, então às vezes fica mais difícil você se interessar por eles, e quando você se interessa, que é assim lá mais pro meio da primeira temporada, você está perdido, porque você está interessado e você gosta de personagens que são péssimas pessoas, e aí você tá defendendo, na sua cabeça você tá assim, gostando mesmo de acompanhar a história de pessoas que são horríveis e que você não seria amigo nem aqui, nem na China. E a gente começa a torcer, né? Exato, e ele vai te tirando, ao mesmo tempo que ele te faz torcer, ele vai te tirando, no mesmo episódio, ele fala, nossa, eu adoro como a Shiv resolve os problemas dela, ela é uma mulher empoderada, ela é uma... Ué, mas peraí, ela acabou de dar uma rasteira aqui em outra mulher, isso não é legal não, ela não podia ter feito isso. Gente, ela xingou a mãe dela. Ela xingou a mãe dela aqui. E essas coisas de xingar a mãe, de dar rasteira, etc., mostra muito essa parte mais psicológica que a série traz também. Não, a relação que os três, porque o Connor é filho de outra mãe, né? Mas a relação que os três têm com a mãe é das coisas mais bizarras da história da televisão, assim. É muito esquisito, cara. Você olha e te dá vergonha alheia, igual The Office, assim, sabe? Você não quer olhar pra aquilo, você quer olhar pro outro lado. Fala, não é possível que a relação que esses três têm com a mãe é desse jeito. Eu não sei o que acontece. A gente podia depois chamar alguém que faz psicologia, ou um psicólogo, no caso, pra conversar com a gente, de fato, pra explicar o que acontece que os personagens, eles não têm muito pudor em relação a explorar aquela vontade mais primal deles. Eu não sei os termos psicanalíticos corretos, mas tipo assim, eles falam várias vezes, você tá com vontade de fuder sua mãe, então você tá com vontade de matar seu pai, então a gente vai matar o pai mesmo. Tipo assim, eles falam palavra por palavra termos, né? Nesses termos, coisas que são muito utilizadas pela psicologia pra você revelar as suas vontades mais que você esconde geralmente com a moralidade. Na série eles conseguem explorar isso de uma forma verborrágica dentro do texto que fica muito chocante, fica muito legal. Não, e é muito engraçado você falar sobre isso, porque assim, o que significa matar o pai e matar a mãe? Toda vez, tirar eles do poder, porque eles são apaixonados demais por dinheiro e poder. Não só dinheiro, eles têm dinheiro e eles vão ter dinheiro até o último dia de vida deles, mas poder. O que todo mundo ali tá buscando é relevância, é adoração, é idolatria, porque dinheiro eles têm, dinheiro os amigos deles também têm, os colegas de escola deles também têm. Agora, ser o centro das atenções, ser a relevância, ser olhado e admirado como um grande decisor, como um grande imperador, é isso que eles querem. Então, quando eles falam em tirar o pai do poder, eles podem realmente usar o termo matar o pai, porque se o pai não tiver poder, ele não significa nada. Ele tá lá, aposentado ali na mansão dele, vivendo os restos dos dias dele lá, quieto até, esperando a morte. Então é mesmo, sabe, na visão, no ponto de vista deles, do jeito que eles foram criados e do jeito que eles pensam, tirar poder dos pais é matar os pais. Então, assim, é uma coisa completamente Shakespeare, que é traduzida pra esse mundo corporativo babacão, assim, que é muito envolvente, né? É um vocabulário que a gente não usaria nunca, mas que ele faz total sentido ali naquelas cenas. Porque, beleza, tirar poder do Logan nessa altura, do jeito que ele tá se comportando, significa matar ele, significa tirar o que ele é, significa desmontar essa persona Logan Roy. E isso é mesmo acabar com a vida dele, né? É muito engraçado como esse paralelo se constrói, assim. Sim.
Isso aqui é opinião, é tudo achismo, essa próxima parte. Mas tem uma questão que eu acho que vai ser positiva com relação ao fim de Succession nessa quarta temporada. Eu imagino que os bastidores dessa série, especialmente entre o elenco, devem estar infernais. Eu acho que antes de ela ter uma queda de qualidade, porque aquelas pessoas não se suportam e começam a fazer um trabalho meia boca, talvez seja a hora de parar mesmo. Porque o que o Jeremy Strong e o Brian Cox têm trocado de alfinetadas públicas em revista, em jornal, em periódico e o escambau sobre como atuar e qual é o jeito certo de atuar e o que dá certo, o que não dá certo, qual é o melhor, qual é o pior. Parece assim, marketing involuntário pra série. Parece mesmo que eles são uma família que fica se criticando o tempo inteiro. Porque, pra quem não sabe, basicamente o problema é esse. O Jeremy Strong é um ator do método. O método, não método. Eu não sou um grande fã disso, não. Mas eu entendo quem estudou assim, quem foi pra faculdade de teatro e acha que é assim que faz, quem tem mestres, mentores que faziam assim e a pessoa não sabe fazer de outro jeito. Ok, eu entendo, vá lá. Apesar de eu não ser um grande fã. O Jeremy Strong, que é o Kendall Roy, possivelmente a gente pode tratar ele como protagonista dessa série, né? Eu acho que em alguma medida a gente ainda pode falar que o Kendall é o protagonista de Succession, embora isso seja uma coisa meio difícil, assim, né? Porque todo mundo tem muito espaço. Ele é um cara do método. Então, quando ele está gravando, quando ele tá no set, ele não se entrosa, ele não conversa direito com o resto do elenco, porque o Kendall, quem for ver Succession ou quem já viu, vai saber que o Kendall é um cara bem problemático. E, assim, ele fica isolado do resto do elenco, ele quer ser tratado só por Kendall enquanto ele tá lá dentro, ele quer que as pessoas tratem ele como se ele fosse o Kendall, então ele é aquela pessoa de ideias megalomaníacas, meio bizarro, que se acha o fodão e tal, mas que é inseguro, que é um adito, e tem todos os problemas pelos quais ele passa, e ele traz isso pro set. E ele é um ator espetacular, que ficou aí sem fazer grandes papéis por muitos anos, e agora ganhou o Emmy 2 anos seguidos pelo papel de Kendall Roy, eu acredito que merecidamente, porque é impressionante o que ele faz, enquanto o Brian Cox não só não é o ator do método, como ele detesta, e como toda oportunidade que ele tem, e toda vez que alguém pergunta alguma coisa pra ele, ele fala que o método é uma idiotice, que é uma coisa americana sem sentido de atuação, de you live how you feel, você vive o que você sente o que você vive, alguma coisa assim, e que ele acha muito tosco, e que ele é mais de uma linha de, vem aqui, lê suas falas, faz o melhor que você puder, depois você guarda suas falas e vai lá pra sua casa com a sua mulher, com seus filhos, e vai tomar um whisky, ficar de boa, e depois no outro dia você volta pra gravar. Ele é muito assim. E eles trocam farpa o tempo inteiro em revistas. Sai direto matéria, e periódico, e artigo, e não sei o que, dessas trocas de farpa. Então eu imagino que o clima não deva estar muito bom nos bastidores. Lógico que não, porque o cara encarnar o Kendall Roy... que isso pode... O cara encarnar o Kendall Roy, assim, 24 horas por dia, ir pra casa dele, pra família dele, no set com os colegas. Não, mano, não há quem aguenta. Nem o povo da série aguenta. Imagina, tá lá o Jeremy Strong, leva um microfone pra porta da casa do Brian Cox, fala City the UX, começa a cantar um rap pra ele, assim, acordando os filhos, sabe? Acende as luzes da garagem. Aí o Brian Cox liga o irrigador, começa a encharcar ele, assim, maravilhoso. É o novo Kardashians. Mas enfim, vocês acham que isso pode ter tido alguma influência na decisão de acabar a temporada? Nada a ver, os autores são autocentrados demais pra acabar a série por causa disso, eles já tinham a própria ideia. Ou então assim, será que isso impacta na forma como a qualidade da série vai ficar? Será que vai impactar na quarta temporada? Assim, qual é a impressão geral de vocês sobre esses dois assuntos, método ou não método, e sobre esse clima terrível que os bastidores de Succession parecem ter, talvez afetar não só a qualidade da série, mas afetar a decisão de resolver acabar ela por agora? Tem um documentário muito legal, eu acho que ele ainda tá na Netflix, que chama Jim and Andy, que é o documentário do Jim Carrey, que quando ele foi interpretar o comediante Andy Kaufman. Uhum. Que é uma biografia que chama O Mundo de Andy, né? Um filme do É bem Milos bom esse Forman. documentário. Muito bom. Jim Carrey já tava meio maluco na época, mas assim, é bem bom. E nesse documentário, pra quem tem dúvidas, assim, sabe, de como é uma pessoa atuando pelo método, é um bom documentário pra você entender o que acontece nos bastidores e como isso afeta os bastidores. E é insuportável, igual o Lucas falou. Deve ser assim, ser traumático, porque você tem que lidar com uma pessoa que você não
não consegue isolar, sabe, o papel do ator. Então você não consegue explicar coisas pra ela como se fosse o ator mesmo. Então você não pode chegar lá pro Jeremy Strong e falar pra ele, Jeremy, ó, a gente precisa fazer isso aqui, você precisa, não, tem que chamar ele de Kendall, tem que trazer balinha pra Mr. ele, Roy. entendeu? Tem que fazer, Mr. Roy. Então tem que ficar tratando ele com dedos. E lá no documentário do Jim Carrey mostra bastante isso, como as pessoas realmente tinham que... Ele chegava atrasado, ele chegava gritando, ele batia a mão na bunda do povo, ele fazia pegadinha. Será que a versão da atuação é a versão do teatro da diva pop que pede 43 toalhas brancas e um elefante no camarim? Isso. Deve sabe, ser, né? E por falar nisso, a gente já comentou, mas a Lady Gaga é toda dessa, né? Ela tá no método com a Arlequina e eu não suporto, gente. Eu adoro a Lady Gaga, mas eu tô ficando com cada vez com mais ranço. Porque não existe a pessoa me virar Arlequina uma hora dessa. Mas tá bom, eu também não sou muito... É porque, gente, são propostas metodológicas e é a profissão do cara, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai tratar esse assunto, porque o conteúdo, no fim das contas, se tá agradando tanto a gente, tá tendo tanto efeito, tá tendo um resultado, né? Se esse é o método de atuação... Se a gente pode usar o Oscar como padrão de qualidade, o Daniel Day-Lewis é o maior vencedor de todos os tempos. E ele é assim. Ele é o método, né? Em forma de gente. Ele entrega papéis incríveis. Então, assim, que funciona, pra alguns funciona. A gente fala um pouco sobre isso com o Bruno, né? No episódio da baleia. Funciona, pra alguns funciona. O resultado é bom. Será que o resultado seria tão bom se eles não fossem do método? Talvez. O Brian Cox é um ator espetacular em Succession e ele não é do método. Então, assim... né? O que pensar? Exatamente. A gente fica meio confuso porque, inclusive, se você for puxar a listagem de Emmys, o Jeremy Strong tá ali como grande vencedor. E, muito possivelmente, ele pode vir a ganhar aí um terceiro Emmy, porque Succession sempre promete, né? Provavelmente ele vai ter uma indicação por Succession e ele pode ganhar realmente mais um prêmio. Então, assim, até que ponto isso tá fazendo mal pra ele, né? Até que ponto as pessoas não deixam de celebrar um ator do método, e o Brian Cox também tem todo o direito de se sentir incomodado. Eu acho que o Brian Cox, como um ator que... Macaco velho, gente, quantos anos o Brian Cox tem? O cara já passou tanta coisa na vida, aí ele chega num set e é desrespeitado. E, inclusive, isso é muito visto na tela, porque na terceira temporada, eu acabei de assistir o último episódio, tem uma tensão muito forte entre os dois, inclusive escrita, né? Então parece que os papéis criam uma metalinguagem com relação a essa atuação e essa briga dos dois. Bem o que o Luiz falou de gerar um marketing espontâneo. Mas não é o objetivo do Jeremy Strong? Tentar manter essa tensão permanente pra fazer com que o resultado apareça na tela? Então o que é foda da gente falar sobre método é que a gente nunca vai chegar a uma resposta exata. Essa é a questão. Deve ser insuportável, mas o objetivo do Jeremy Strong é que seja insuportável mesmo. Porque ele acha que isso vai refletir no melhor trabalho dele e de todo mundo em volta dele. Se ele tá certo ou não, aí fica pra quem tá envolvido, né? A questão do método é que a gente tem... A maioria dos atores que a gente vê, atores e atrizes usando o método aí, gera um marketing desgramado, né? Pro filme ou pra série. Todo mundo fica, nossa, é ator do método, é ator do método. Mas nem sempre dá certo, né, gente? O Jared Leto é do método. E assim como o Robert Pattinson falou, né, amigos? Que é um negócio assim... É só babaca, impressionante, né? Como é só babaca, né? Ninguém faz comédia romântica e é do método. Só faz método quem é babaca. Quem é personagem escroto. O personagem em si, né? Assim, aí fica fácil, né? Inclusive, é muito louco. Eu tava lendo um livro, agora já vem uma parte mais literária aqui, que inclusive já me veio. Do podcast Stevenson, sobre filmes, séries e livros. O Médico e o Monstro. A história de um médico que ele se considerava muito bom e ele era uma pessoa muito pura da alta sociedade. Ele tocava violino e ele apresentava para a grande elite, né, ali da Inglaterra. Aí, de repente, ele é um médico e ele descobre como separar a índole negativa dele e viver aquilo plenamente, porque ele queria viver o mal. Ele queria, sabe, viver essa parte negativa dele. E aí ele passa a viver essa parte negativa dele e aí ele perde o controle sobre essa parte negativa. Essa parte negativa que antes ele não via, mas ele queria explorar, começa a tomar controle dele e ele passa a ser um babaca. Porque, tipo assim, no fim das contas, é o Jeremy Strong ali, sabe? Então, assim, o cara precisa ter noção de que ele tá lidando com pessoas também que estão ali fazendo a comida dele, que estão preparando o banho dele no set, passando a roupa dele. Então tem que tomar muito cuidado, cara, porque ele tá fazendo um bilionário escroto. Ele deve ficar no trailer dele. Tem um episódio de Succession que ele dá folga pros funcionários lá no feriado, né? E
E aí ele não acha, não sabe cadê o café pra ele fazer um café na casa dele, né? Ele deve ficar lá no trailer dele, assim, atrás dos funcionários do set pra pegar as coisas dele, né? Não sabe nem cadê a escova de dente. Mas, ó, a questão do método, pra mim, resumindo, tem um monte de atores aí que a gente vê que funciona, né? O Luiz mesmo já citou alguns aqui, mas a gente tem um monte de ator foda também, o Brian Cox na própria série, que a gente vê que não precisa do método. Então, sei lá, é só uma desculpa. O Anthony Hopkins detesta. O Anthony Hopkins ele é, tipo detesta. Assim, um dos maiores atores de todos os tempos e ele detesta. Christopher assim, Waltz, o Leonardo DiCaprio, pegar alguém mais novo aí também. Cara, ninguém é do método, né? E entrega uma das melhores atuações, né, que a gente já viu. Mas enfim, estilos e estilos de trabalhar, né? Eu tenho dó de quem tem que conviver, né? Porque Deus é amado. Sim. Pra responder a segunda pergunta, vocês acham que isso afetou de alguma maneira a decisão de acabar a série agora? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a não ser que eles tenham planejado como soltar isso através das entrevistas, mas saiu tudo muito junto, né? Tanto o anúncio do final da série, quanto as farpas que eles estavam trocando, começou a tomar uma proporção maior, tudo meio que ao mesmo tempo. E, pelo menos se a gente que acompanha muito a série da HBO, né, há um bom tempo, eu tenho a impressão de que eles têm que a HBO dá realmente uma certa liberdade. Eles já confiam, né? Eles sabem a qualidade do produto que eles têm, eles sabem que realmente tem que ter fim, tanto é que a gente não vê muitas séries da HBO que se estendem demais. No geral, eles dão uma liberdade pra saber ali aonde começar e aonde terminar a série. Então eu acho que já estava planejado. Eu acho que era isso mesmo, a HBO deu carta branca. Correndo o risco de falar uma besteira, eu acho que a maior série da HBO é VIP, que tem 7 temporadas, assim, de cabeça. Eu não fiz nenhuma pesquisa pra isso, não. Eu puxei Mas eu aqui. acho que sim, sabe? Tem séries... As séries deles geralmente são mais curtas. Sim. Mas a HBO é um negócio muito à parte, né? Porque é TV a cabo, é aquele negócio de prime time, é a TV de alto nível, digamos assim, mais cinemática, a coisa toda. Eles têm essa pegada desde os anos 90, No na SW, verdade, né? Então é um pouco diferente, assim. É um outro puxei público, aqui é um outro padrão, as quantidades de temporadas por séries icônicas da HBO. Começando por Oz, que é de 1997, ela tem 6 temporadas. Aí a gente tem as 7 Palmos. Sopranos a mesma coisa. Que é 5 Six Feet temporadas. Under tem Sopranos tem 5? Achei que eram 5. 8. Sopranos tem 6 temporadas também. The Wire, que é uma série de 2022, tem 5. Então, a maioria das séries giram em torno dessa média aí, 4, 5, 6 temporadas, o que não é muito comparado ao grande fluxo de temporadas que as grandes séries de TV têm. Inclusive a própria Game of Thrones, que é da HBO, e que não só teve 8 temporadas, como teve... Como 8 deveria 9. ter tido 5. E aí que tá. Que teve 9 temporadas, Game of Thrones? 8. Agora 8 temporadas e um spin-off e com programação e com planejamentos de ter, né, de explorar cada vez mais. Mas aí também é uma estratégia de, tipo assim, HBO diversificando o tipo de produto, né? Nós vamos ter Não, e Game of Thrones ficou grande pop. demais pra HBO. Tem essa Sim. questão também. Game of Thrones saiu da caixinha do que a HBO tinha de recepção das séries todas dela. É a série mais popular de todos os tempos. E mesmo tendo aquele final horrível, a gente tem que entender que parte de ter aquele final horrível é o fato de eles terem um público imensamente grande, de eles procurarem soluções mais fáceis e mais agradáveis até chegar ao último momento e eles tentarem emendar todas as soluções de teoria de fã que eles acharam na internet com a ideia de final que o George Martin tinha passado pra eles. Então fica esse descompasso, né? Eles têm temporadas horríveis com o último episódio que você olha e pensa assim, essas decisões aqui fariam sentido se os últimos 3 anos de série tivessem sido diferentes, sabe? E aí você fica nesse descompasso do que acontece no último episódio com o que acontece nos 3 anos anteriores. E acaba sendo um grande problema. E isso deve ter sido muito pelo excesso de público também, que fez com que eles tomassem decisões mais populares e decisões menos focadas no cerne da história, assim. Ou então, incompetência. Game of Thrones é o ponto fora da curva deles, né? Mas é até bom vocês citarem Game of Thrones, porque eu acho Succession uma aura muito Game of Thrones, muito House of the Dragon, no sentido de... total. No sentido daquela disputa de poder. A única diferença é que eles não assassinam as pessoas aqui, né? Em Succession, eles... Opa! Me deu uma tosse. Tanto é que quando eu comentei ali lá na minha introdução sobre a trama principal da série, que é o grande mistério da série, e quando o Luiz falou que a gente pode considerar o Kendall como o protagonista, sim. Porque ele faz o fio condutor da série, é ele que cria o principal antagonismo com o Logan, é ele que tem o principal motivo pra ser escondido, a principal trama que tá sendo escondida e que tá criando novos conflitos ali dentro, e que os irmãos
irmãos não entendem o porquê e tentam abafar e resolver. Além disso, ele não é o primogênito. Então, cria toda essa questão do porquê que o Kendall tá sendo tratado como diferente. Então, ele é sim o protagonista da série. E eu acho total Game of Thrones, total House of the Dragon, porque fica uma coisa de sucessão de trono, óbvia. Mas além disso, vou botar mais lenha na fogueira, Lucas. Eu acho que Succession é uma série de máfia. Quando eu assisti agora, quando eu revi, eu já tinha essa opinião. E agora eu revi o último episódio da terceira temporada. O episódio começa com um casamento, tá? Um casamento. Não, é a vibe total Poderoso Chefão, mas é muito... Gente, eu acho que é muito shakespeariano também. O texto muito de você ter uma relação de um imperador e de você ter uma crise fraternal, de famílias que se odeiam, mas se amam, mas parece que gostam mais de poder do que de si, mas isso não significa que eles não se gostam ou que eles não tenham carinho uns pelos outros. E o próprio jeito como o texto é conduzido, você tem muito essa pegada shakespeariana de personagens, né? De relações entre personagens, especialmente pai e filho. Se a gente for pegar Logan e Kendall como centro da série. O que é legal demais em Succession é que você joga tudo no liquidificador, né? A série é engraçada, ela é dramática e ela é pesada ao mesmo tempo e ela nunca parece desequilibrada. Ela nunca parece que ela tá atirando pra todo lado como um filme da Marvel, que quer ser engraçado no meio de uma cena de ação. Não é isso. Quando é pra ser dramático, é dramático, mas ao mesmo tempo vem um comentário, vem alguma coisa que faz sentido dentro daquele contexto, dentro da história daqueles personagens. É assim, você tá numa discussão horrorosa entre o Kendall e o Logan e vem o Roman e faz uma piada de pinto. E faz sentido dentro do contexto daqueles personagens. Eu acho que essa é a grande questão. E isso, cara, não é fácil. Tá? Não é qualquer um que faz isso, e sabe? O Instagram barra. O que é impressionante. Não pode. Eu queria voltar e responder antes da gente voltar aqui pro tema principal. Que é sobre Succession acabar em 4 temporadas e isso ser o método ser um motivo, né? O método do Jeremy Strong ser o motivo de término aí da série como um todo. Eu acho que não, porque a declaração do Brian Cox é a seguinte: eu tô muito feliz com o fim de Succession e eu não vou ter que lidar mais com isso. Então, assim, é um tipo de declaração que ele não falaria se ele tivesse envolvido diretamente na decisão executiva, sabe? Se ele tivesse realmente feito pressão pra acabar porque ele estava achando insuportável, ele não teria declarado da forma como ele declarou, porque ele teria partido do ponto de que foi ele que tomou a decisão. Então, tudo não, bem, amigo, ele mas eu quis dizer não o motivo. Não é o motivo. O motivo é autoral. Esses caras fazem e a emissora dá liberdade pra eles. O motivo é autoral, claro. É assim, beleza, acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Sim. Mas eu falo assim, se isso pode ter influenciado, se isso pode ser um dos motivos. Porque o cara já tá pensando se ele vai acabar a série ou não. Quando o Jesse Armstrong deu entrevista, ele falou: nós fizemos a temporada inteira sem saber se a gente ia acabar a série ou não. Eu cheguei na sala dos roteiristas e falei: e aí, gente, a gente tá acabando ou não? Foi isso que ele fez. Durante a escrita da série, ele falou: vamos escrever como se a gente estivesse acabando. Mas a gente não vai decidir agora se a gente tá acabando a série ou não. Então foi assim que a temporada foi escrita. Tanto é que o anúncio de que essa seria a última temporada veio depois do teaser. Eles estavam segurando isso, assim. Eu não sei se pra dar mais hype, mas parece que não. Parece que não era pra dar mais hype. Parece uma coisa meio de autorzinho mesmo, assim, sabe? Não, chega, resolvi acabar. Só que eu imagino, e eu não tô fazendo nenhuma afirmação aqui, eu também não sei se é, mas eu imagino que você ter um ambiente de trabalho pesado pode fazer com que o autor tenha um ponto de vista de, olha, beleza, a gente tá extraindo um produto. A gente tá extraindo um negócio muito bom daqui, mas até que ponto eu consigo sustentar isso aqui da maneira que eu quero, da maneira que eu gostaria de ver isso aqui funcionando? Então pode ser que o clima pesado entre o elenco tenha pesado nessas decisões, entende? De, beleza, eu quero vamos amarrar aqui, porque eu acho que eu já contei muito da história que eu queria contar, e aí eu acho que a gente tem que acabar por cima, vamos amarrar legal, antes que a dinâmica, não só do nosso criativo, mas a dinâmica dos talentos, ela comece a desmoronar, e a gente fique com um produto que a gente não gosta, sabe? Sim. Eu acho que isso pode ter tido um peso, mas é uma afirmação completamente vazia, assim. Né? Pra gente amarrar aqui, como a gente prometeu, a gente não vai falar só sobre Succession. A gente queria citar também algumas séries que não tiveram uma duração muito longa. Primeiro eu queria entender com vocês, que assim como eu assistem de tudo, assiste sitcom, assiste série de TV aberta, assiste série de TV a cabo, o que vocês consideram como uma série longa? Isso varia de...
Não, mas aí é o auge do... Não, mas vamos Tá levar a acima do sério, longo. assim, tipo, o que vocês consideram como uma série longa em termos de temporada? Vocês acham que isso vai variar de acordo com o canal que ela tá mesmo, de acordo com a proposta? Ou existe um período de exaustão, assim, que, chega a determinado ano e as coisas começam a degringolar? Eu tenho uma resposta pessoal, assim, mas eu vou me deixar por último. Lucas, qual que é a sua impressão sobre isso, assim? Eu tenho um parâmetro pessoal também que passou de 6 é longo. Acabou. Acima de 6 temporadas, quando eu vou pesquisar uma série pra assistir, se eu olho que tem 6, eu já tem que ser muito boa. Já tem que ser, tipo assim, um nível Sopranos e Mad Men de crítica pra eu querer me dar vontade de assistir. Se for uma que nem tem... E ainda assim, elas nem passam, né? Tipo assim, exatamente. Tem 7,5, né? Tipo, 7, 8, sei lá, porque a 7ª temporada é rachada. Então tem 8, ela é até bem longa, né? E Soprano 6. Sim. Então, assim, tem que ser uma coisa que, nossa, todo mundo fala muito bem pra eu já querer assistir. Mas, se não, pra mim, 6 temporadas eu já me dá preguiça de ver. Pra qualquer tipo de conteúdo? Sitcom, Pra qualquer tipo... Não, acho que tudo. sitcom não, porque sitcom é aquele negócio de meia horinha, de 20 minutos, que você vai assistir ali na janta pra dar risada. Você assiste 2, 3 episódios de uma vez. Então, é um negócio que você gosta de ter todo dia pra você ver ali, no conforto. Então, igual Friends, né, que tem 10 temporadas. Então, aí eu já não acho longo, porque sitcom, beleza. Sitcom é um negócio que você vai deixar ali pra você ver. Tanto é que tem várias, acho que Modern Family tem quantas? Modern Family tem 12 temporadas, então. 12. E não é um negócio que a gente sente que é longo, porque a gente assiste pouquinho em pouquinho, né? O Luiz acompanhar o Modern Family, assim, eu acho que fielmente, né? Eu com essas sitcoms, eu nunca fui muito de acompanhar nenhuma. Eu assisti, as que eu peguei pra assistir, eu assisti elas inteiras, mas sempre foi um negócio que ao longo do ano eu ia ver, um aqui, um ali. Então nunca fui de pegar pra maratonar. Eu acho um estilo diferente esse tipo, pelo menos pra mim. Mas as séries dramáticas, no geral, pra mim, 5 temporadas é o ideal, 6 ali no limite. Antes eu tinha uma impressão com as séries que, assim, eu era muito fiel às séries. Eu acho que tem uma coisa também de quando a gente é adolescente, começa a assistir. Eu acho que eu tô também na cauda do... Nós três aqui, a gente tá ali naquela cauda do surgimento das primeiras grandes séries dramáticas de TV que geraram comentário dentro da internet, que foram Lost, Heroes e por aí vai. Então a gente começou a assistir série com elas, eram produtos que a gente precisava ser muito fiel, né? Eram séries que você tinha que engajar muito, que você precisava conversar muito sobre elas, que você precisava defender, tinha o time da série. Eu sou time Heroes. E que até tinham 6 temporadas, igual Lost, mas assim, elas tinham 6 temporadas de 24 episódios cada uma. Então elas eram séries muito mais longas do que o que a gente tem hoje, assim, padrão Netflix e padrão HBO. Nossa, é mesmo, cara. Quando eu lembro que a série tinha 24 episódios por temporada, já dá até uma preguiça. Mas aí era outra forma também de assistir televisão. Não era outra forma. Inclusive era a forma de assistir, era a televisão. E não era streaming também, né? A gente não tinha esse monte de coisa pra assistir. Você tinha ali 2 séries que você acompanhava o ano inteiro. Exato. Se você quisesse maratonar, no máximo você comprava um DVD da série pra ir assistindo aos poucos, né, cada DVD ali. Eu tinha muito essa impressão de que eu tinha que defender a minha série pra ela existir, pra ela continuar existindo, pra ela continuar no ar, pra eu continuar vendo aqueles atores. E muito do que aconteceu com as séries e muito do que acontece até hoje é isso, é a resposta do estúdio com relação ao fandom, com relação ao público que tá assistindo aquela série. Então, se o público pede pra série continuar, a série é renovada e a gente tem mais uma temporada. E o showrunner, se não quiser acatar, ele que mude. Que é o caso de várias séries que a gente teve aí. Uma das que eu lutei muito pra existir, que eu ia lá no Twitter, eu ia nas redes sociais pra lutar, era Fringe, que era uma série do J.J. Abrams e que eu fazia parte do fandom e sabia que se a gente gritasse alto, ia ter uma temporada nova. Tanto é que eu acho que Fringe foi pra 5 ou 6 temporadas. E assim, destruída, acabada, não tinha mais roteiro, não tinha mais por que existir. E isso acontece com várias e várias séries por decisões executivas pra fazer dinheiro. E geralmente o J.J. Abrams tá envolvido, né? Que loucura. E além do J.J. Abrams estar envolvido, esse é o ponto, assim. Isso não é mágica, isso não é novidade, isso é uma coisa de sempre. Se a série faz dinheiro, a série precisa continuar. É cultural de alguns estúdios, principalmente da HBO e da AMC. Assim, são poucos lugares em que tem essa dinâmica de dar mais voz pros showrunners, de você conseguir ter temporadas mais fechadas dentro da proposta criativa e não escutar o público, sabe? Não, daqui 1 ano a gente vai ter uma outra série que a gente vai conseguir agradar esse mesmo público que gostou de Sopranos, então a gente vai ter uma outra série pra esse público também. Então, calma, a gente vai conseguir continuar produzindo coisas boas. E tem uma coisa curiosa nisso que você tá falando, a gente citou HBO e AMC porque, assim, boa parte das
as melhores séries em termos de crítica e algumas das nossas favoritas são produzidas por essas duas. E aí você pega a AMC com Breaking Bad, 5 temporadas e meia, Mad Men com 7 temporadas e meia. Eu ainda acho enxuto, assim, porque Mad Men consegue manter um padrão de qualidade inacreditável durante 7 anos e meio. É quase inacreditável mesmo. Mas você tem Walking Dead com 12, com 11. Sim, da mesma produtora. Então, assim, eu concordo que é cultural de eles darem certa liberdade pros showrunners, mas você tem Walking Dead como um ponto à parte ali, que eles trocaram de showrunner umas 5 vezes pra manter o negócio andando. Então, aquilo ali da AMC tinha cara de TV aberta americana. Tanto que tá acabando agora. Gente, Walking Dead está acabando em 2023. Faz quantos mil anos que eu não assisto um episódio de The Walking Dead, gente? Essa informação é até nova pra mim. Eu acho triste isso, sabe? Eu acho triste. Não porque o Walking Dead tenha sido um puta padrão de qualidade, não foi. The Walking Dead tem, assim, uma temporada excelente e as outras duas ali aceitáveis. De resto, larga a mão. Mas, assim, eu acho isso muito triste. E o Vince Gilligan falava muito sobre isso quando ele ia discutir Breaking Bad. Que é assim, eu não quero estar no ar e as pessoas virarem pra mim e falarem: ah, sua série ainda tá no ar? Sabe? Isso é uma coisa muito triste pra uma pessoa que tá contando história, porra. Já que eu comecei a falar, já queria dizer que eu tenho um teto muito delimitado também. Pra mim, são 6 anos ali no máximo, uma exceção feita a Mad Men, porque Mad Men é um... Sei lá, é um ponto fora brilho da curva, que né? caiu do céu, assim. É um negócio muito à parte. Muito à parte mesmo, porque Mad Men tem... E eu acho que Mad Men tem uma outra coisa. Ela tem uma primeira temporada... Sim, sabe? Qualquer coisa. Mad Men já então, é uma que me dá uma descartada preguiça. nela. Mad Men eu sei que todo mundo fala bem pra caramba. Mad Men é maravilhosa, Lucas. Maravilhosa. Você pode assistir sem medo. Mas aí eu paro e olho lá, puxa, ainda tem mais 6 pela frente. Aí eu tenho que ver Succession, tem que ver The Last of Us, tem que ver isso aqui, tem que ver aquilo ali. Aí eu vou deixando, porque eu sei que tem muito. Se fosse ali 8 episódios, 4 temporadas, eu já tinha visto. Mas eu vou ver ainda, prometo. Pra mim eu tenho um teto, é 6 anos ali no máximo, estourando. E inclusive pra sitcom. Porque eu acho que a sitcom, ela tem um rolê que é um pouco diferente por conta do jeito que a gente consome, como você falou mesmo, Lucas. Mas se a gente for ser chato, se a gente for prestar atenção, que é uma coisa que a gente não faz em sitcom, e essa é a grande questão. Se a gente for prestar atenção no que tá sendo dito, no que tá sendo escrito, de que tipo de entrega o ator tá te dando, cara, depois de 5, 6 anos, cai muito, mas muito de qualidade, assim. Cara, se você presta atenção no texto de Friends, por exemplo, do 8º ano pra frente ali, eles ficam numa preguiça, mas numa preguiça. A piada é sempre assim: ai, o Chandler parece que é gay. Ai, a Mônica era gorda. O Joey é burro. É sempre assim, sabe aqueles one-liner? Ah, o Joey é super burro. Sabe aqueles one-liner assim? Ah, eu achei uma frasezinha sem sentido e eu vou jogar aqui dentro. Eu vou fazer uma história que não tem a menor conexão com nada. E você sente a preguiça nos atores. Assim, cara, eu tô há 8 anos fazendo esse mesmo papel. Isso aqui não me dá liberdade pra... Me deu muito dinheiro, mas não me dá liberdade pra nada. Qualquer pessoa, então, assim, 8 anos no mesmo cargo, né? Na mesma função. Modern Family, cara, é uma depressão. É uma depressão o que acontece com Modern Family depois, sei lá, do 7º, do 8º ano, assim. É uma coisa... Nossa, é uma queda muito brusca, porque a coisa vai ficando datada também, sabe? Você não escreve pro mesmo personagem com a mesma qualidade durante 12 anos. Isso não existe. É não mesmo. Então, pra mim, até pra sitcom, é um negócio assim, ó, 5, 6 anos ali, chega, cara, mata e vambora. A sitcom, eu acho que tem um outro lado que ela se salva. Isso aí é incontestável. Eu acho que toda sitcom vai decaindo muito, porque chega um ponto que acho que eles sabem nem o que fazer mais com aqueles personagens, né? E vai tirando leite de pedra. Mas enfim, o que eu acho que ainda salva as sitcoms disso é que a gente vai criando um vínculo ali com aqueles personagens que fica muito gostoso de você acompanhar eles. Então, tipo, Friends, já tem 6 anos que você acompanha Friends. O elenco, eles estão com uma interação ali, que eles são de casa, eles são família praticamente ali. Então, acho que mas é essa coisa. Você gosta dos personagens e você começa a passar pano pro texto. Então é por isso que eles conseguem sobreviver. Mas se você for analisar, o texto só cai. Mas eu acho que até o entrosamento do elenco, assim, sabe? Eu acho que vai ficando melhor. Só que a gente para de analisar, sabe? A gente enche o saco. A gente não quer ficar analisando a qualidade. Porque era bom no começo, a gente vai ficar investida enquanto eles forem fazer. Porque é rapidinho. Mas que cai e muito, assim, e muito. Quando eu comecei a reparar em Friends, foi me dando tristeza, sabe? Uma coisa tipo, cara, não.
encerra isso antes. Vocês já ganharam dinheiro pra caralho. Deixa o negócio acabar bem, no auge, assim. Ficar 10 anos estendendo aquilo ali. E vai virando muito estereótipo, sabe? É o estereótipo do estereótipo. Isso com toda sitcom, assim, eu acho... Pra mim, tem o teto. Gusta, você acha que a mesma coisa vale pra sitcom? Ou você acha que drama e sitcom tem eu queria um tempo diferente discordar, também? porque eu tô achando muito chato a gente concordando toda hora. Mas por exemplo, a minha série preferida de sitcom é The Big Bang Theory. Tô brincando. que não decai em nenhum momento. A minha é Modern Family, da vida. E ela é muito fraca quando ela vai gente, a minha não é The Big Bang Theory, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Não coloque isso aí não. Eu acho que assim, não é nenhuma questão da gente colocar como parâmetro pra gente e aí alguém vai chegar e falar assim, mas vocês são muito egocêntricos. Quer dizer, então que agora as séries precisam respeitar o que vocês estão falando. Mas acho que o que vocês estão falando é o seguinte, a gente assistiu tanta série na vida e a gente foi analisando quais realmente têm uma confluência entre público, entre crítica e entre o que a gente realmente gosta, que bateu esses 3 pontos. E a gente foi olhando a quantidade de temporadas e o desenvolvimento dos personagens ali dentro e o sentido todo interno estudo, daquele né? conteúdo. Tem toda uma métrica pra gente chegar onde a gente chegou nessas 5, 6 temporadas. E realmente é por aí. Hoje, como se faz televisão, hoje como se faz conteúdo pra streaming também, óbvio, é por aí. Eu acho que pode acontecer de a gente ter alguns produtos fora da curva, de antologias. Até agora eu não sei apontar nenhum que ficou bom aí por várias temporadas, mas, por exemplo, a própria Black Mirror é assim, né? Que a gente começou com temporadas muito, muito legais e eu falei assim, gente, Black Mirror nunca vai cair a qualidade, porque são episódios independentes e autores que vão falar sobre temas diferentes, então nunca vai perder a graça. De repente, vem uma quarta temporada, assim... Mas Black Mirror é muito fácil de explicar o porquê, amiga. É muito fácil. Começa com N e termina com Netflix. Quando você pega uma produção que é britânica, que tem um outro jeito de fazer, que tem episódios curtos, temporadas curtas, e você põe na mão do americano salafrário, que gosta de fazer conteúdo de qualquer jeito, o que ele faz? Ele diminui a importância, ele diminui a relevância daquilo e ele estende a temporada. E ele começa a pôr celebridade pra fazer, põe o episódio da Miley Cyrus, põe o não sei o quê. Então o negócio perde completamente a essência. Ele vira puramente um produto de chat GPT. Toda vez a gente vai associar a Netflix a chat GPT agora, né? Ele vira um produto de chat GPT, cara. E é isso aí. Com Black Mirror é muito fácil entender o que aconteceu, assim. Ela deixou de ter uma visão pegada muito forte, muito de incomodar, assim, a gente, né? E ela passou a ter uma visão mercadológica pra pós-adolescente. Pop. Eu quero também o bichinho da inteligência artificial da Miley Cyrus. Era a única série do mainstream que não podia virar pop. De jeito nenhum, porque ela era o anti-pop. O que acontece muito também, quando a gente fala em sitcom principalmente, são séries que não mudam de canal, não mudam de elenco, não mudam de horário, e elas vão decaindo simplesmente porque aquilo pelo ali cansaço, vai perdendo, vai pelo cansaço, aquilo ali vai perdendo força, não tem jeito, cara. 12 anos fazendo o mesmo produto e manter o produto relevante por 12 anos, não dá. Não existe, cara, não existe. Você pega Simpsons, que tá com 30 e tantas temporadas, e tem piada boa, tem comentáriozinho bom, tem coisa legal ali, mas assim, é óbvio que é uma fórmula cansada. Isso que a animação ainda tem outros subterfúgios, né? A animação ainda consegue dar uma escorada, assim, sabe? A animação consegue durar um pouco mais porque você não sofre com o efeito da idade dos atores, sabe? Com o efeito de ter que fazer aquela história mudar. O Bart não precisa crescer nunca. Em Friends, o Ben precisa crescer. Então você consegue usar aquela fórmula ali meio ad eternum, assim. Inclusive, eu queria encontrar alguém que já assistiu todas as temporadas de Simpsons. Eu acho que essa pessoa não existe. Deve ter. Fica Deve ter o uma meia desafio pra dúzia. alguém que ouve. Pra gente fechar aqui, eu queria fazer uma pergunta complicada. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Depois o editor corta o silêncio mesmo. Tem alguma série, já que a gente tá falando aqui em Succession, que a gente vai ficar com um gostinho amargo de... em 2024, 2025 não vai ter Succession mais, que droga. Tem alguma série dessas séries que vocês gostam muito, dessas preferidas de vocês, que vocês pensam assim, beleza, acabou bem, ainda bem que acabou bem, mas que, poxa, se tivesse mais 1, 2 temporadas eu ia achar tão bom. Ozark. Que tá na Netflix e não tá é na bem Netflix. a fórmula, né? Exato. Ozark teve 5 temporadas. Ozark acabou muito bem. Ozark acaba incrível. Eu acho o final de Ozark Eu sensacional. também adoro. Só que eles tinham material pra fazer mais uma.
Eles tinham material pra fazer mais 2. Dava pra fazer. Eles conseguiram fazer uma coisa em Ozark que é assim, eles foram integrando a família aos poucos naquela dinâmica ali de máfia deles, né? Assim, que no fim das contas também é uma série de máfia. Os filhos vão se envolvendo aos poucos e eles vão tomando autonomia dentro da própria trama, a ponto de, no final da série, existir um conflito principal entre o pai e o filho, né? A mãe e o filho. Então, daria pra estender um pouco além ali aquela trama principal ali entre a própria família, o racha da família. Mas assim, o problema de Ozark é que os personagens já não tinham mais personagem. O Ozark é boa, mas você vai perdendo personagem, porque eles... Os principais, né? Assim, por vários motivos, tá, gente? Sem spoiler, mas é um semi-spoiler. Mas acho que já deu pra entender um pouco. Mas acho que já deu pra entender. E eu acho que é a que ficou um gostinho pra mim, viu? Quando acabou, eu falei assim, ai, cara, nossa, daria muito pra fazer mais uma temporada. Nossa, eu jurei que você ia falar Game of Thrones. Aqui. Nossa, podia ter mais umas 3 temporadas de Game of Thrones. Eu vou me retirar desse podcast nesse momento. Lucas. Tem que ser uma série que se encerrou mesmo, né? Que não foi cancelada, né? Porque cancelada é outra lógica, né? Cancelada é falta de alguma coisa. Falta de público, falta de... A única coisa que me vem na cabeça é Mindhunter, cara. Nossa, eu sinto falta de Mindhunter. Eu sou viúvo de Mindhunter até hoje. Viúvas de Mindhunter, vamos fazer. Mas no geral eu não tenho muito isso não com nenhuma outra série. Eu acho que todo mundo acaba... Eu gosto quando tem fim. Quando eu tô gostando muito de uma série e acontece igual aconteceu com Succession, eu falo, agora essa vai ser a última temporada. Dá aquele negócio no coração de, nossa, não vou ter mais ela pra acompanhar, mas ao mesmo tempo eu já fico, nossa, graças a Deus. Significa que eles pensaram no final, que vai ter um final digno, que vai ter tudo amarradinho. No geral eu sempre gosto de quando acaba. Que as histórias têm um fim e não fica aí se empurrando com a barriga aí por anos. Então não tem muito isso com nenhuma série, eu acho. A não ser Mindhunter, né, que foi cancelado. Eu tô muito contigo, mas eu acho que... Eu até vou falar uma coisa que eu nem devia, porque enquanto a gente tá gravando, essa série que eu vou mencionar nem acabou ainda. Mas eu acho que Ted Lasso não deveria acabar agora. Porque Ted Lasso tem uma fórmula mesmo, tão leve, tem uma fórmula fácil, sabe? Palatável, que dá pra estender bastante, que dá pra fazer as coisas sem o texto ficar velho muito rápido. Tem muita coisa a ser explorada ali dentro ainda. E ela vai acabar agora na 3ª temporada. Que aqui no dia que a gente tá gravando, já saiu o primeiro episódio. Ela tá saindo semanalmente também pela Apple TV+. Ela tem 2 temporadas e ela tem 2 Emmys de melhor série. E 2 Emmys de melhor ator pro Jason Sudeikis. Então, assim, ela vai acabar na 3ª temporada e ela vai conquistar prêmios em todas as temporadas que ela teve. Eu acho que eles querem um pouco isso também, né? Beleza, é a série que teve 3 anos e ela foi premiada nos 3 anos. Eu acho que eles querem passar um pouco essa imagem também. Mas ao mesmo tempo, por conta de como ela funciona, da característica do personagem, das características da história, eu acho que ela poderia ter mais tempo de duração, assim. Eu acho que ela vai acabar lindamente, porque Ted Lasso é maravilhosa, é muito, muito boa mesmo. Mas ainda assim, eu tenho certeza que quando ela acabar, eu vou ficar com uma sensação de... Não, aqui dava pra ir mais um pouco. Dava pra fazer mais 1 ano, talvez até 2, por todas essas características que eu disse, assim. Então, essa, inclusive, fica super recomendação pra quem não tem Apple TV Plus aí. Tem os jeitos. Quem não tem Apple TV Plus tem outros jeitos de achar. Vocês estão cansados de saber. A geração mais nova aí, pergunta pros tios de vocês o que é torrent. Telegram. Que aí a gente ajuda. Telegram, né? Vai até no TikTok, pessoal. Você procurar o TikTok certo, tem um pessoal indicando mesmo, uns jeitos bem legais, assim. Nossa, olha, gente, a gente nunca fez isso. De repente, a gente começa a dar dicas de como encontrar críticas sobre os filmes. Aí, né? Críticas dos filmes que a gente tá falando. Críticas curtas no TikTok, threads no Twitter e exatamente, no WordPress longas. E torrent não falei, vou pôr uma censura, vou pôr um bip em cima da palavra torrent no episódio. E aí, gente, Succession vai acabar bem? Tem tudo pra acabar bem? Vocês acham que vai ser satisfatório? Pra mim tem tudo pra acabar bem. Eu adorei a 3ª temporada. Se fosse pra fazer um resumão, assim, eu acho que eles conseguem amarrar muito bem os eventos importantes que vão acontecendo ao longo das 3 temporadas. E todos os personagens crescem muito, né, ao longo dessas temporadas, apesar de a gente ter os arcos principais, mas todos eles, pelo menos os 3 filhos ali do Logan, crescem muito. Até o primo Greg. 3 filhos. Ele tem 4 filhos, tá? Que o Connor acabou de ficar puto da vida com você agora. O Connor falando assim, eu sou o filho mais velho. Eu sou o primogênito. Ele puto na mesa agora, sabe? Eu existo também. Nossa, e eu vou ser presidente. Vai sim, confia. Você já pensou se Succession acaba com Connor eleito presidente? Seria assim. Ia ser genial.
Mas enfim, eu gosto muito de como a série chegou até aqui, né? De como os personagens crescem e chega até o grande momento do final dessa terceira temporada. E pela história que tem a ser continuada aí na quarta temporada e pelos trailers, eu acho que eles vão entregar uma grande temporada, um grande final. Ela foi só subindo o nível, ela não fez... Succession não faz aquela coisa de, nós temos que fazer uma próxima temporada com tudo que tem de bom, só que maior e melhor, vamos extrapolar agora tudo. Não, eles não fazem isso, eles continuam exatamente aonde eles têm que continuar, com o padrão de qualidade deles, com o texto que eles têm que continuar. Você vê que eles mantêm um padrão ali, mas que os eventos vão tomando certa proporção, assim, que eu tô louco pra ver esse final e eu tô extremamente confiante de que vai ser maravilhoso. Eu concordo. Uma coisa que a gente deixou pra trás é a trilha da abertura e a trilha da série como um todo. Quando acabar o último episódio da quarta temporada, eu tenho certeza que a trilha vai fazer a gente arrepiar. Assim, a gente vai se arrepiar da cabeça aos pés, porque... Eu fiz uma pergunta muito desnecessária pra vocês agora, né? A gente é tudo vendido de Succession. É óbvio o que acontecer, a gente vai falar assim, nossa, que incrível. Delícia, mano. Tá horrível, né? Mas a gente tá lá, delícia, batendo pau. Não, a gente sabe quando o negócio tá ruim, gente. Pode deixar que a gente avisa vocês. Mas eu acho que vai ser bela, bela, bela. Não tem como ser ruim. A gente tá com saudade de Succession. Eles vão matar a nossa saudade, vão matar o Logan Roy, vão matar... vão matar... Eu acho que vai, assim, tem muita coisa pra acontecer que vai virar um ícone, assim, sabe, das séries. Eu acho que eles têm muito espaço pra criar cenas, porque até então, as cenas, é muito o que o Luiz falou, as cenas são muito contidas, a assinatura do papel, a chegada de alguém na casa, o encontro inesperado de duas pessoas. E eu acho que agora, nessa quarta temporada, eles têm um fôlego e uma chance de criar alguns pontos, por mais que não precisam ser muitos, mas alguns pontos e algumas cenas mais icônicas, mais grandiosas. Eu acho que eles podiam usar esse espaço da última temporada pra fazer um pouco isso, sabe? É o que eu espero pra quarta temporada, mas eu com certeza vou com a expectativa alta e vai ser atendida. Eu discordo um pouco de você nesse negócio de ser maior, assim, porque Succession é uma série de texto, assim. Eu acho que qualquer lugar em que esteja o Logan Roy sentado numa mesa e os 3 filhos dele sentados do outro lado da mesa, vai funcionar. Inclusive, é um dos maiores momentos da terceira temporada, é uma conversa que o Logan tem com o Kendall, acho que no penúltimo episódio, ou no antepenúltimo episódio, que é assim, jantar, né? É inacreditável, cara. É incrível como aquilo é muito verossímil e como aquilo é muito pesado e muito triste, assim. E... enfim, Succession é uma série muito de texto, então eu acho que eles são muito de uma série de elenco e ainda bem que eles têm um puta de um elenco trabalhando ali, porque a gente vai ficar encantado com o que quer que aconteça e eu acho que o final vai ser bem agridoce e do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que a série parece encaminhar a gente a crer. Aí acaba a série com todo mundo pobre, menos o Skarsgård lá, que tomou o dinheiro de todo mundo. Aí eles vão viver de fazer reality pra TV do Skarsgård, todo mundo pra ganhar um salário. Norte, que se tornou um bilionário. Mas a expectativa não poderia estar mais alta do que está. Succession vai acabar muito bem, eu tenho certeza. Vou ficar triste de não ter outras temporadas, mas eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz de falar assim, porra, que hora pra acabar. Acabaram no auge, acabaram muito bem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Succession estará disponível, seu primeiro episódio, claro, da quarta temporada, a partir do dia 26 de março, próximo domingo, se você estiver ouvindo esse episódio no dia da estreia, ou na semana da estreia, na sua HBO e na sua HBO Max, não perca lá. A gente também vai fazer episódio quando a temporada e a série acabar. Estaremos todos chorando com a voz embargada, mas faremos episódio sobre o final de Succession, definitivamente. E agora é com vocês. Já assistiram Succession? Estão animados pra nova temporada? Vocês também ficam com gostinho amargo quando uma série que vocês gostam muito acaba cedo? Contem pra gente tudo o que vocês pensam sobre esse assunto no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.